Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos. Estamos aqui na nossa sexta aula, onde iremos aprender coisas maravilhosas. Eu quero te fazer uma proposta. Faz um propósito com Deus agora, que você vai assistir a aula até o fim, que você vai ir até a escola, vai até o fim dessa escola. Você não vai desistir. Tem uma frase que diz assim: lutar sempre, vencer talvez, mas desistir jamais. Não deixe que no teu dicionário exista a palavra desistir, porque Deus tem coisas grandes para você, e toda vez que você passa uma luta, e nessa luta tem algum sentimento contrário ao de permanecer, de progredir, é porque Deus tem coisa grande para a tua vida. Guarde o que eu estou falando. Toda vez que vem um pensamento ou sentimento para você parar, é porque tem coisa grande do outro lado que Deus tem para você. Essa é uma aula abençoadora, é uma aula que vai mexer com as nossas estruturas do nosso cristianismo. Não pule, faça um propósito com Deus. Deus, Ele está junto com você assistindo essa aula, Ele sabe se nós estamos pulando ou não. E se nós pulamos, nós vamos perder alguma coisa. É igual uma pessoa que está assistindo um jogo e de repente ela se distrai e ela perde um lance. Um lance vale muito, às vezes esse lance é o gol. Guarda o que eu estou falando, esse lance pode ser o gol. Então não perca nada, lembre dos resumos, entregar com o nome, com o seu... a data, com as linhas que nós estamos orientando. Tem pessoas que não está na escola, mas está assistindo a aula. Assista, vai ser poderoso o que Deus vai falar. Vai chegar a dar medo, mas esse medo é para uma transformação. E para começar a aula, guarda aquilo que eu falei no início: haverá um antes e um depois na sua vida após esta escola crescer. Nós vamos falar hoje sobre o preço. Tem uma foto aqui, a gente chama de Coliseu, um cenário onde um leão está traga as pessoas depois. Isso aqui é lógico, é um cenário, é uma montagem, mas nada é além daquilo que foi verdade no princípio da história da igreja. Se hoje nós estamos aqui desfrutando de um tempo bom, principalmente no Brasil, de paz, que nós temos as igrejas abertas, mesmo com a pandemia, ainda tem muitas pessoas frequentando as igrejas, é porque muitas pessoas derramaram sangue lá atrás. Muitas pessoas deram todo o sangue. Como diz Leonardo Ravenhill, eu quero deixar aqui para você começar a assistir Leonardo Ravenhill, pregador, ou David Wilkerson. É pregadores assim que eu assisto que chega a assustar. Você quer um novo nível na presença de Deus? Leonardo Ravenhill e David Wilkerson. Depois que você assistir, é uma lição de casa. Mande para mim e diga o que você achou. O preço. O que é o preço no que tange as coisas de Deus? Preço significa custo pago para alcançar algo. Todos nós queremos alcançar algo na vida. Você que quer ser um advogado, você tem que pagar um preço durante 4 ou 5 anos, não me lembro. Preço de dormir tarde, acordar cedo, não ter tempo para nada, não ter dinheiro, às vezes nem para comprar roupa. É um preço que você paga para você ter uma profissão e poder ser um advogado, advogar. Um médico muito mais caro, tem faculdades de medicina que chega a 18, 20 mil reais. A pessoa paga um preço durante 5 anos e ainda depois tem que se aperfeiçoar para depois ela ter um diploma, ela ter uma CRM, um Conselho Regional de Medicina, uma credencial, um psicólogo. Tudo tem um preço na vida. Quando nós falamos das coisas de Deus, há um preço. Se prepare, porque vai parecer assustador aquilo que nós vamos aprender, mas não desista, não pule. Qual o preço? Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, principalmente no Brasil, em que nós não temos perseguição, nós temos igreja a cada esquina, nós temos liberdade para escolher o culto, escolher o pregador às vezes. É possível até escolher pregador em algumas igrejas que vai assistir qual mensagem, qual o dia de culto, e o dia mais frequentado, com exceção dos que faz faculdade e estuda, é o culto de domingo, porque a turma fala é o culto festivo, é o culto alegre, o culto da família. Por que ninguém frequenta culto de oração, escola bíblica? Porque é um preço, é algo que é contrário à nossa vontade, por isso que são vazios. E tantas nações do mundo, eu tenho contato com pessoas que estão do outro lado do oceano, do outro lado em outro continente, que falam o preço que é para frequentar uma igreja, para ter uma Bíblia Sagrada. E o Brasil é uma das nações que mais tem Bíblia e é uma das nações que menos lê Bíblia. Então qual que é o preço para seguir Jesus?
Muitas pessoas falam assim, para que pagar o preço? Se o preço já foi pago. Aqui está escrito, o preço já foi pago. O preço pela salvação já foi pago, somos salvos pela fé. É dom gratuito de Deus. Ou seja, a salvação ela é gratuita. O homem não trabalha na salvação. O Filho do homem já trabalhou. Ou seja, a salvação é 100% por meio de Jesus. Lembra os dois homens na cruz? Um foi salvo. O que ele fez durante a vida? As obras más, as obras ruins, mas se arrependeu e alcançou a salvação. Então, a salvação ela é gratuita por meio de Jesus Cristo, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas, lembra, talvez tem pessoas nos assistindo, ou você conhece alguém que recebeu uma bolsa 100% gratuita de uma faculdade. Não é porque ela recebeu uma bolsa 100% gratuita na faculdade que ela não vai ter que estudar, que ela não vai ter que passar a noite lendo. Não, eu não preciso estudar porque a bolsa foi 100% gratuita. Eu não preciso ir na faculdade porque a bolsa foi 100% gratuita. Eu não preciso fazer prova porque a bolsa foi 100% gratuita. O preço da bolsa já foi pago pelo governo, enfim. Só que ela vai ter que pagar um preço para andar naquilo que foi gratuito. Essa é a diferença. O preço foi pago para a salvação. Agora, o preço é para o salvo. 100% da salvação está pago o preço. Agora, uma pessoa salva deve renunciar à sua vida e vontade para seguir Jesus. Ou seja, não é porque a salvação é 100% gratuita que eu posso fazer o que quiser, como Paulo diz assim, não é porque nós temos a graça que nós vamos pecar mais ainda para que a graça seja mais abundante, não. Há um preço para seguir Jesus. E o preço é renunciar. Nós vamos aprender hoje, só estou na introdução. Do meio para frente, nós vamos ver, isso aqui não é para assustar, isso aqui é para nós olharmos para Deus e falar, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é misericordioso, não tem nos devolvido segundo o que temos dado para o Senhor. Uma pessoa deve renunciar tudo à sua vontade para seguir Jesus. Aqui embaixo é acepção e distinção. Para Deus salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele salva o branco, o preto, o pardo, o moreno, o ruivo. Deus salva o grande, o baixo. Deus salva o gordo, o magro. De qualquer língua, povo, tribo e nação que aceitar Jesus, ele salva. Para Deus salvar, ele não faz acepção de pessoa. Agora, para Deus usar, para ele manifestar a glória dele, a presença dele, para ele encher de algo essa pessoa, ele faz distinção. Acepção ele não faz, ele faz distinção. É igual numa feira, tem uma banca de vários tomates. Todos são tomate, concorda? Só que quando você vai escolher, qual que você escolhe? O melhor. Você fez acepção? Não. São todos tomate. Você está fazendo distinção de um ruim para um bom. Então, para Deus usar, ele vai fazer distinção. Ele vai separar o melhor, aquele que lhe apraz. Não, na questão de seguir Jesus, não tem promoção ou desconto. Não tem promoção ou desconto. O preço é 100%. O preço, como dizem alguns, o preço é cheio. Não tem, Deus, no teu reino não tem uma promoção aí, não dá para facilitar a vida cristã, não dá para melhorar, não dá para não ser tão radical. E tem pessoas que falam assim, na graça é mais fácil. Não é, na graça é mais difícil. Na graça é mais difícil, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deu tudo para a terra, então ele vai cobrar tudo da terra. Ele não deu o anjo, não deu o profeta, ele deu o filho. A quem muito é dado, então nós recebemos tudo de Deus. O mínimo que devemos dar é tudo de nós. Não tem 99%, não tem desconto e não tem promoção. Tem que ser integral. Jesus ensinou que o preço é integral, é tudo ou nada, é sim, sim ou não, não. Na graça, lembra que Jesus diz assim, lembra que os antigos falaste, não matarás? Jesus vai lá e fala assim, mas eu digo. Jesus vai lá e complica. Se você tiver ódio do seu irmão, desejar a morte dele, falar mal do seu irmão, ter raiva dele, a Bíblia diz assim, você já cometeu homicídio no seu coração. Você já se tornou réu do fogo do inferno. Zombar de uma pessoa, desprestigiar uma pessoa, já assassinou. Existe assassino de sonhos, assassino de profetas, assassino de almas. Os nossos dias não mata o corpo, mas mata a alma. Não vai na penitenciária, só que vai passar o tempo, a vida inteira no inferno. Por quê? Porque é um homicida.
A Bíblia diz que aquele que tenta contra o seu irmão, mata o seu irmão, é homicida. Mata a fé do seu irmão. Jesus, lembra que ele falou assim? Ouviste que o que foi dito? Não adulterarás, não cobiçarás. Ele falou assim, eu vos digo que adulterar não é somente ato consumado. Ele falou, qualquer um que olhar com uma intenção impura já cometeu adultério, pecou. Então Jesus, ele veio aqui Deus deu tudo para cobrar tudo da humanidade. Que a última resposta do mundo é Jesus. Quem não passa por Jesus não passa por mais nada. Não há mais solução para o mundo. Deus mandou profeta, não resolveu. Mandou sinais no deserto, não resolveu. Fez maravilhas, não resolveu. Mandou anjos, não resolveu. Ele falou, só tem uma solução, vou mandar meu filho. E mesmo mandando o filho, nós às vezes não estamos dando a mínima para o Filho de Deus. Então Jesus ensinou que o preço é integral, sempre, não tem desconto, não tem promoção. Reino de Deus não tem promoção, não tem desconto, estamos em liquidação. Eu até vi um tempo atrás a liquidação de dízimo, agora é 8%, não existe isso. Não existe isso, o preço tem que ser integral, tem que ser inteiro, a vida tem que ser entregue por inteiro. Não adianta entregar uma área e não entregar outra área. Eu dei tal parte, mas tal parte Deus não toca, então eu não entreguei minha vida. Se a vida é composta de sentimento, emoção, de razão, de pensamento, de decisão, enfim, de área sentimental, emocional, financeira, familiar, se eu entreguei minha vida, tudo é dele, não tem como eu dar para ele e eu querer cuidar. Então é uma entrega total. Marcos 8, 33, isso aqui é só a introdução, não desista, meu amado irmão. Isso aqui é para a gente rever os nossos conceitos de vida cristã e dar graças a Deus que Deus não tem nos devolvido segundo o que temos dado para Ele. Marcos 8, 33, vai lá e diz assim, mas ele virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, somente as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse, olha, ele chamou a multidão e os discípulos, disse, uma coisa bonita, gostosa, não. Olha o que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem por amor da sua alma? Porque qualquer entre vós que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Olha o que Jesus vai lá e fala. Primeiro, que está aqui, morte. E segundo, cruz. Jesus falou que aquele que quiser vir após ele tem que estar preparado para morrer. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem perder, esse vai se salvar. É algo que as pessoas não entendem. Porque as pessoas só vivem numa vida que vai viver até 80, 90 anos. Nós vivemos numa vida que vale para a eternidade. Todo mundo vai viver eternamente. Mas uns vai viver eternamente no tormento. Outros vai viver eternamente no paraíso. E o que faz a diferença é a nossa vida com Cristo aqui na terra. Não adianta depois que morrer acender vela, pedir oração, não vai ter purgatório, não vai ter mais nada. Morreu, logo vem o juízo. Jesus chama uma multidão é muitas pessoas. Era para ele pregar calmo, tranquilo, uma mensagem de vitória, de bênção, para alegar o coração das pessoas, para ele não perder vidas. Só que ele vai lá e pega firme. Fala, quem quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome sua cruz. Não é a minha, tome a sua. Jesus teve a cruz dele. Cada um de nós temos a nossa cruz e devemos carregar até o fim e trocar a cruz por uma coroa. Só que antes Jesus repreende Pedro. Imagine Jesus repreendendo Pedro e falando para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Pedro não era um discípulo? Pedro não foi aquele que andou sobre as águas? Pedro não foi aquele que a sogra dele foi curado? Pedro não é aquele que viu Jesus transfigurar? Só que Jesus ele vai lá e está falando do preço a ser pago. Ele vai lá e fala assim, o Filho do Homem vai ser escarnecido, vai ser rejeitado. E quem quer ser rejeitado? Nós vivemos um evangelho de aplauso, um evangelho de parabéns, Deus te usa, Deus te abençoe, Deus é contigo. Mas na verdade não é. Se está no erro, Deus não é conosco não. Deus não é com a gente sem estar no erro. A Bíblia diz assim, o profeta falou para Asa, enquanto vós estiverdes comigo, eu estarei com vós. O dia que me deixarem, eu também vos deixarei. Então Deus ele é relativo, ele não é absoluto nessa área. É uma ação recíproca.
Então Jesus vai lá e fala que ele vai ter que morrer, padecer, vai ser rejeitado por esta geração. E os discípulos falaram, não. E Pedro vai lá, chama Jesus num canto, à parte, diz o versículo 33, e repreende Jesus. Que negócio é esse, Jesus? O senhor é novo, 33 anos de vida, tem uma vida inteira pela frente, aí disse que vai morrer com 33. O senhor veio no mundo só para viver 33 anos? Não é isso aí não, que Deus tem para o senhor não. O senhor tem que viver, o senhor não falou que veio para dar vida e vida em abundância? O senhor é a vida. Era para Jesus gostar do que Pedro falou. Mas Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, quem quer ver nós bem acomodado, bem vestido, um evangelho que não sofre, que não tem dor, o evangelho da rosa, que não tem espinho, é Satanás. Esse negócio desse evangelho, irmão, que não tem dor, que Jesus vai solucionar tudo. Lembra que Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não fala que vai resolver, ele fala que vai aliviar. Alívio é uma coisa, resolução, resolver é outra coisa. Ele não fala que vai resolver, ele fala que vai aliviar. Enquanto estivermos na terra, nós vamos passar a luta, pode ir até Jesus, clamar, Jesus, eu não estou aguentando, está difícil, ele vai aliviar. Mas a gente sabe que dali uma semana, um mês, um ano, vai vir outra luta mais difícil. E a gente vai clamar de novo, ele vai aliviar. É esse que é o problema, as pessoas estão achando que Jesus veio para resolver tudo. Ele não veio para resolver tudo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância e mostrar o valor da nossa alma enquanto vivos. Enquanto vivo, porque depois que morrer não vai ser igual aquela parábola lá, eu estou morto aqui, o negócio está terrível, aqui está pegando fogo, avisa os meus irmãos para ele não vir para um lugar onde eu estou. Jesus vai falar, não, se ele não ouve os vivos, vai ouvir os mortos? Não tem como, quem está aí não passa para cá, e quem está lá não pode passar para aí. Então é muito importante, Jesus ele quer aliviar, todo fardo ele alivia. Só que há uma pressão, há uma luta constante até chegar na linha de chegada. Jesus repreende Pedro, vai embora. Para trás de mim, Satanás. Porque você só quer falar de vida, só que eu estou falando de morte, eu estou falando de preço a ser pago. Então Jesus fala, que homem vai dar por amor à sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonho dele quando eu vier na glória. Então não adianta, tem gente que envergonha Jesus com as suas atitudes e tem pessoas que se envergonham de Jesus. Não gosta de orar na frente das pessoas, não gosta de falar de Jesus. Isso não é evangelho. Que cristianismo nós estamos vivendo aqui no Brasil? Não é, o evangelho ele é vida, ele é puro, ele é santo. B, Jesus disse que o preço não tem parada e nem tempo. Marcos 6, versículo 30, olha o que a Bíblia diz assim, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e como o tinham ensinado, como Jesus ensinou. E ele lhes disse, Jesus disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repouse um pouco. Por quê? Vamos descansar um pouco? Mas peraí, onde está o preço disso aí? Porque havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham mais tempo nem para comer. Olha o preço. E mesmo agora que eles param para comer, não tem pão. Porque é aqui que vem a multiplicação. Eles não tinham tempo para comer. Era tão sacrificioso, era tanto sacrifício, que eles não conseguiam nem ter tempo, nem ter parada para comer. Hoje as pessoas não conseguem parar para comer da palavra. Jesus não tinha tempo para comer comida. Os discípulos não tinham tempo para comer comida. Hoje as pessoas não têm tempo para Deus. Naquele tempo eles não tinham tempo para as coisas da terra. Olha que tremendo. Um dia ofereceram comida para Jesus, sabe o que Jesus falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Todo mundo achava ele louco, radical, irmãos. Hoje você orar, jejuar, você ser santo é pecado, é errado, é mentira. As pessoas zombam de você. Para que orar? Já ora na igreja, para que ler a Bíblia? Já lê a Bíblia na igreja, sendo que é mentira. Quem só lê Bíblia na igreja é perigoso. É terrível isso daí. Nós estamos perecendo e não estamos percebendo. É por isso que eu falo, nossa geração está falida. E eu tenho coragem de me incluir nessa geração. Eu tenho coragem, tem pessoas que não, nós devemos, é tempo de se arrepender. É tempo de chorarmos aos pés do Senhor e falar, Deus me ajuda a voltar ao verdadeiro cristianismo. E não o cristianismo que está sendo falado por aí, mas o cristianismo bíblico. Bíblico. Isso é muito importante. Mateus 8. Jesus vai lá e continua falando disso daí. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado.
E aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, aonde o Senhor for, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nós não temos parada. Não tem como parar mais, não tem como retroceder. E também não há mais tempo. Jesus não tinha, não é que Jesus está falando, não tenho casa, ele falou assim, eu não tenho nem tempo mais para dormir, para reclinar a cabeça, não tenho nem tempo para descansar. Ele só conseguiu descansar no barco aquela vez, diz que ele estava muito cansado, deitou e dormiu. Quando deitou e dormiu, o que aconteceu? Foram lá chamar ele, e Jesus não tinha tempo. O ministério é assim, a obra de Deus é assim, a vida com Cristo é assim, não tem tempo. Eu vou tirar um tempo. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, eu já achei ao final do ano tirar férias, ficar um pouco longe da igreja, dessas coisas, você pode até tirar férias do templo, mas não adianta tirar férias de Deus. Eu vou viajar, vou me esquecer de tudo, quem tem ministério, até a gente pode esquecer de ministério. Vou viajar, ficar uma semana fora, esquecer de ministério, não vou atender ninguém. Só que tem pessoa que vai viajar, não ora onde está viajando, não lê a Bíblia onde está viajando, vai viajar, volta a beber. Não, mas eu estou tirando um tempo, aqui é 5 dias só, é um tempo para mim. Isso não é cristianismo, isso é um cristianismo desviado, mentiroso, fraudulento, e vai entrar com esse evangelho no inferno. E, infelizmente, vai para o inferno com esse evangelho. Ninguém pode tirar férias de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, foi o homem que mais serviu, que mais honrou, que mais praticou a palavra, que poderia descer aqui e ficar num trono sossegado só dando ordem. Não, ele só recebeu ordem. Jesus não dava ordem, ele recebia ordem. Ele não mandava fazer, ele fazia. Ele não ensinava a morrer, ele morreu. Então, Jesus pagou um preço e falou assim, quem quiser me seguir, esqueça de descanso. Preguiçoso não tem vez com Deus no reino dele. Preguiçoso não pode seguir Jesus. Covarde não pode seguir Jesus. Olha a palavra. A pergunta é, família ou Jesus? Nós estamos na aula do preço. Família ou Jesus? Mateus 8, 21. Olha isso daqui, irmãos, é forte. Por isso que eu falei para não pular. Talvez seu coração já está difícil. Nossa, mas é bom a gente ficar com dúvida nessa área. Eu amo as pregações que não nos deixam felizes, nos deixam triste. Porque a Bíblia diz assim que a tristeza do coração é a melhor coisa para uma mudança. É melhor ir na casa de luto do que na casa de alegria, porque na casa de luto a gente repensa a vida. Quando vê uma palavra dessa, você acha que ele não está vindo para mim também? Para todos nós. A gente repensa a vida. Qual vale mais, família ou Jesus? Jesus vale mais do que família. Família é a instituição de Deus, a instituição divina. Só que eu vejo de pessoa falando, não posso ir para a igreja por causa disso. Veio minha família me visitar em casa. Isso, aquilo outro, e não sei o que, eu tenho que cuidar. Olha o que Jesus disse, não há desculpa. A Bíblia diz assim que o homem é indesculpável quando se justifica a si mesmo. Toda vez que uma pessoa se justifica para ela não obedecer a Deus, a Bíblia diz que ela não tem desculpa. Deus não perdoa uma pessoa que se justifica para a sua própria vontade, para o seu ego, para tentar bulir a lei de Deus, abolir também, anular também, para a sua própria vontade. Eu achei um texto bíblico que eu não vou fazer isso porque está aqui. É mentira. E o que as pessoas mais usam hoje em dia é o quê? Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Não, tem um preço. Olha o que Jesus disse. E um dos seus discípulos disse, já era discípulo, Senhor, me permite que primeiro eu vá sepultar o meu pai e depois eu te seguirei. Ele já estava seguindo, só que ele ia e voltava. Ele falou, Jesus, para mim te seguir 100%, deixa primeiro eu sepultar o meu pai? Era para Jesus falar assim, puxa vida, né? Eu acho que sim, eu vou deixar, eu vou facilitar para você. Vai lá, tadinho do seu pai. Ele falou, não, deixa os mortos sepultar os mortos, mas você me siga. Não é que o pai dele tinha morrido. Talvez já era um senhor, estava morrendo com uma doença, e ele iria para Jesus, ficar gastando tempo com alguém que já estava com a sentença de morte. Ia gastar o tempo com alguém que estava morrendo, ao invés de gastar tempo para levar vidas para outras pessoas. Credo, Jesus era radical. Deixa o morto sepultar o morto e você me siga. Mas meu pai não vai entender, Jesus. O que a minha família vai pensar de mim? Você está na terra para alegrar a tua família ou está na terra para alegrar Jesus? Essa que é a questão. Lucas 9, 60. Jesus, ele vai lá e continua essa história. O moço vai lá e fala, deixa eu enterrar. Disse outro, Senhor, eu vou te seguir,
mas deixa primeiro eu ir na minha casa e me despedir da minha família. Está aqui, ó, no 61. Olha o que Jesus disse. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas qual o mal de ir despedir da família, de ter um tempo de lazer com a família, um tempo, e ir lá, a partir de hoje eu vou seguir Jesus, agora eu sou crente, sou salvo, deixa eu te seguir, Jesus. Eu vou comentar com a minha família, agora eu vou seguir Jesus, agora eu vou ser crente, tudo. A família não vai entender. Agora você é uma pessoa mal vista. Não é bem com isso, ninguém vai querer o seu bem dentro da sua família. Você não vai ser elogiado, as pessoas vão falar, para de ser louco, para de ser doido, olha a sua vida, olha a sua profissão, vai deixar tudo para seguir Jesus. Jesus falou, não, se você for despedir, você não volta mais. Ou família, ou eu. Mas só despedir, só vou dar um abraço em cada um, só vou lá falar para eles que eu vou te seguir. Eles vão fazer a sua cabeça. Você não está preparado, eles vão fazer a sua cabeça e você não vai ter coragem de dar prosseguimento ao reino de Deus. Jesus falou, não, se você lança a mão do arado e olha para trás, você não é digno. Quer seguir Jesus, mas quer voltar para o mundo, não tem como. Ou é, ou não é. É sim, sim, ou não, não. É o preço. Lucas 14, versículo 25. Olha que Jesus, ele vai lá e ele, 14, 25. E ia com ele uma grande multidão. Toda vez que Jesus prega firme, é bom você anotar isso. Tem uma multidão atrás dele. Eu sempre ouvi que as pessoas falam assim, o pastor Carlos prega muito duro, se ele pregasse mais tranquilo, mais pessoas ficavam na igreja. Não, meu compromisso não é com homens, meu compromisso é com Deus. Eu não tenho medo de perder pessoas, eu tenho medo de perder almas, que é diferente. Jesus, ele diz assim, eu não perdi nenhum daqueles que o Pai enviou, e aquele que o Pai me envia é meu. Quem o Pai não enviou não é meu. Não adianta eu tentar marcar a ovelha que não é do meu aprisco. Aquela do aprisco ouve a minha voz. Cada ovelha ouve a voz do seu pastor. Cada ovelha ouve a voz do seu pastor. Ora, ia com ele uma grande multidão. E ele voltou-se para trás e disse, aí lá vem bomba. Uma multidão, imagina uma igreja lotada. E Jesus vai lá e fala isso na igreja. O pastor não pode pegar pesado. Olha aqui, se alguém quiser vir após mim e não aborrece, olha aqui, não é alegra. Eu vou seguir Jesus, eu e a minha família vai ficar contente, vai ficar feliz. Futuramente sim. Mas não espere isso. Aquele que quiser me seguir e não aborrecer, não está falando amaldiçoar, não está falando abandonar, está falando aborrecer. Para você seguir Jesus, muitas pessoas vão ficar aborrecidas com você. Seu patrão vai ficar aborrecido com você. Seus colegas de trabalho têm que ficar aborrecidos. Se você não aborrece ninguém, e nem você mesmo, nós não estamos vivendo o cristianismo. Se todo mundo se alegrar com o seu cristianismo, nós não somos cristãos. Cristianismo, evangelho, ele aborrece as pessoas, porque isso aqui é luz. E quando a luz chega, mostra o que está em oculto, os pecados. E não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher. Está vendo a família aqui? Deus está acima de família. Seguir Jesus. Não estou nem falando de ministério, seguir Jesus. Honrar Jesus, viver Jesus. Está acima de família, está acima de parente. Se não aborrecer sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e nem se aborrecer, aqui que é tremendo. Às vezes você vai ter que seguir Jesus aborrecido com você mesmo. Você queria estar numa festa, mas vai ter que seguir Jesus. Queria estar jogando, queria estar no celular, queria estar vendo vídeo, mas você vai ter que ver as coisas que Deus se agrada. Você vai ter que ver as coisas que Deus quer que você veja. A sua própria vida não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Se você não me ama 100% de Jesus, se você não está disposto a pagar o preço 100%, se você não está disposto a deixar tudo por amor a mim, você não pode ser meu discípulo. Pode ser discípulo de Maomé, pode ser discípulo de qualquer religião aí que facilita as coisas, mas de Cristo não. Do verdadeiro Cristo não. Não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não carregar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu seguidor. Não pode ser seguidor de Jesus. Hoje a moda é eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou worship. Que negócio é esse? Nós somos cristãos bíblicos. É isso que nós devemos atentar, irmãos. Hoje é uma aula para a gente fazer uma reflexão. Você está percebendo que essas aulas aqui é para Deus mudar o nosso entendimento e nós voltar a falar, Deus, eu te agradeço pela tua misericórdia, eu só estou de pé pela tua misericórdia. Quantas pessoas vivem o evangelho errado e arrogante, não se autoexamina e não vê que nós estamos errados. Todo dia eu falo, Deus, eu tenho vergonha de ser chamado de pastor.
Não é que eu tenho vergonha do Evangelho. Eu falo que cristianismo nós vivemos, que vida nós estamos vivendo. Essa com Cristo, que é tudo fácil, que só fica em casa, que só tem medo, que só fica no isolamento, que só fica escondido, que não tem que pagar preço, que não tem que ensaiar, que não tem que chorar, que não tem que jejuar, que não tem que dizimar, que não tem que ofertar. Que cristianismo é esse que nós vivemos? E se nós formos estudar a história, tantos cristãos morreram, confrontaram reinos, reis, leões, tempos, leis, por amor a Cristo. E às vezes nós temos tudo favorável, não honramos ao nosso Senhor e Salvador pessoal. Nós devemos entender isso daí. João Batista, um profeta que dá medo. Quando eu falo de João Batista, eu mesmo coloquei isso daqui, não está na Bíblia, mas para mim, irmãos, de verdade, eu tenho medo. Sabe como uma pessoa que se assusta, igual eu tinha falado, quando você ouvir David Wilkerson ou Leonard Ravenhill, anota aí, tá bom? Se você puder, eu sempre digo uma coisa, gente que só vive de vídeo. Vídeo pode alegrar, pode distrair, pode descontrair, mas tem muitos vídeos que não edificam. Cria um hábito na tua vida, eu só vou ver coisa que me edifica e coisa que mexe com as minhas estruturas. David Wilkerson e Leonard Ravenhill. João Batista é um profeta que dá medo. Olha o histórico de João Batista, olha a biografia, rapidinho. Ele não pôde fazer, ir, comer ou vestir o que queria. Ele não podia. Aonde que ele pregava? No deserto da Judéia. Não era onde ele realmente talvez queria, mas ele foi lá porque era propósito de Deus. E era longe de Jerusalém, por isso que a Bíblia diz que vinham muitos de Jerusalém, Galiléia, Judéia, ia ter com ele no deserto. A igreja dele não tinha teto, não tinha nada, só que tinha a unção de Deus. Ele não podia ir, ele só tinha que ficar lá, esperando as pessoas virem até ele. Ele não sabia o que era passear. Esse dia atrás eu ouvi o pastor Marco Feliciano dizendo, hoje as pessoas digam, por que o senhor chegou em tanto lugar, pregou em 4.000 cidades do Brasil, 80 nações da terra? Ele falou assim, me pergunte qual foi a vez quando eu era novo que eu fui no shopping. O que era passear, o que era comer lanche para mim? Minha vida era ler a Bíblia e estar na igreja orando. Por isso que chegou onde chegou. João Batista não podia comer o que ele queria. Lembra qual que era a dieta divina dele? Gafanhoto e mel silvestre. Ele não podia comer carne, não. Ele se separou para pagar o preço. Hoje as pessoas, para jejuar refrigerante, tomando suco, é loucura, é fanatismo. Aí eu falo, eu tenho vergonha do evangelho que nós vivemos hoje. Eu me envergonho deste evangelho que nós vivemos hoje. Que para jejuar refrigerante é uma loucura, é esquisito, é um preço. Que cristianismo é esse que nós vivemos? Ele não podia vestir o que ele queria. Ele tinha que andar com como se diz, uma capa de pelo e levava um cinto sobre os ombros. Ele vestia diferente do que os outros vestiam. Hoje, só que muitas pessoas falam assim, não precisa mudar a veste, tem que mudar o coração. Primeiro é o coração, depois é as vestes. Não é proibido bermuda, porque eu uso uma camiseta regata, dentro de casa você usa o que você quer com a sua família, mas eu não sei qual que é a roupa do cristão. Eu tenho uma frase que veio ao meu pensamento há muitos anos atrás, eu não sei qual que é a roupa certa. Só que eu sei qual que é a roupa errada. A certa, qual que é a roupa certa para um homem de Deus? Terno e gravata, não. Brasília estaria cheio de homem de Deus. Lá seria a capital espiritual do Brasil, não. Não é terno e gravata, é uma roupa adequada, sensata. A errada nós sabemos, a certa eu não sei. A certa nós não sabemos. João não podia vestir o que ele queria. Ele não pregava o que agradava. A pregação de João era assim, diz a Bíblia assim, e os judeus vinham ter com ele. E ele falava assim, quem vos ensinou a fugir? Peraí, se eles vinham, por que João fala quem vos ensinou a fugir? É porque eles vinham para ouvir o que eles queriam. E não o que João pregava. E João pregava, raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos porque está próximo o reino de Deus. Toda árvore que não dá fruto vai ser cortada e jogada no fogo. Só que eles não queriam ouvir aquilo. Então João não pregava palavras bonitas, palavras doces, palavras que alegravam o coração, mas sim que trazia salvação e libertação. Ele confrontou tudo por Jesus, confrontou o poder religioso da época, os fariseus, saduceus, essênios. Ele confrontou todo o sistema religioso falido, destruído, que não aceitava Cristo
pessoas ignorantes, pessoas egoístas, pessoas que estavam cegas em defesa da religião, mas não defendiam o próprio Deus. Ele confrontou todo o sistema religioso. Um homem que dá vergonha de falar dele, dá medo de falar de João, confrontou tudo. Ele confrontou o sistema político da época, e quem dominava o sistema político era Roma, e ele vai lá e fala para Herodes, ele confronta o governo de Herodes, confronta os soldados vêm e falam: João, o que eu faço para ser salvo? Ele falou assim: não defraude ninguém, faça o seu serviço como deve ser feito, e só fique contente com o seu salário. Se alegre com o seu salário, não tire salário de outras pessoas. Ele confrontou o rei e falou assim: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, porque o rei Herodes pegava a mulher do irmão dele, de Filipe. Ele falou: não é lícito. E Herodes tinha medo de mandar matar ele. Por quê? Porque sabia que o povo tinha ele como profeta. Só que, depois de tanto tempo, a Bíblia diz que Herodias, a filha de Herodias, melhor dizendo, a mulher de Filipe, fica brava, falou: não, esse homem vai destruir. Ele vai alarmar todo mundo. Não, eu não vou perder a oportunidade de estar com o rei. Não, mesmo que fosse adultério. E um dia o rei vai lá e faz uma festa, as mulheres dançam, quem dança é a filha de Herodias, da sua não-mulher, da sua não-amante, e ele se agrada, ele vai lá e fala para aquela moça: eu vou te dar até metade do meu reino, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ela vai lá e pergunta para a mãe: o que eu peço? Imagine, metade do reino? Quem que não queria? A mãe dela vai lá e fala assim: não, eu não quero a metade do reino, eu quero a cabeça de João Batista em um prato. A cabeça de um profeta, de um homem de Deus, vale mais do que metade de uma cidade, de um estado, de uma nação, porque é um homem de Deus. E o rei, envergonhado diante dos convidados, falou: e agora, como que eu vou falar não, se eu prometi? Ele vai lá e manda prender João. E depois da prisão, manda degolar, porque era vários dias de festa. Ele confrontou tudo. Batizou Jesus. Quem que batizou Jesus? Imagine, você se lembra quem te batizou? Você lembra o nome do seu pastor? Você tem uma estima por ele? Agora, imagine, quem batizou Jesus foi o próprio João. Algum dia alguém poderia perguntar: quem que batizou você, Jesus? João Batista. Olha a honra, olha quem era esse homem, esse profeta, batizou Jesus. Um dia, quando Jesus chega, é batizado, começa o seu ministério, o que acontece? Os discípulos de João começam a seguir Jesus. Ou seja, a multidão que seguia João, agora está seguindo Jesus. E Jesus vai lá e chama, se não me engano, Pedro e André, que era discípulo de João, e João vai lá e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo que seguia João começa a seguir Jesus. E aí agora o deserto, que era cheio de pessoas que ouviam as pregações de João, começa a ficar vazio. Os discípulos dele, que ele treinou a vida inteira, ou o tempo de ministério dele, melhor dizendo, ajudou, fortaleceu, agora está seguindo Jesus. E o que é que alguém vai lá e fala para João? João, você reparou que depois que Jesus chegou, sua igreja esvaziou? Está vazio, as pessoas não te seguem mais. E agora, João? João vai lá e fala assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem coragem de falar isso? Não importa que ele cresça, não importa se eu vou perder. Eu aprendi a lidar com perdas. Eu aprendi a diminuir para que ele possa crescer. Eu não estou acostumado só em receber, eu estou acostumado a liberar, a dar. Hoje o evangelho é o quê? Deus me dá, Deus me abre porta. Não, quem tem coragem? Deus pode fechar a porta, pode tirar de mim, pode arrancar, eu vou dar? Não. Que evangelho é esse que nós não vivemos, que é o dar, que é o fechar a porta, que é o evangelho do não? Esse que é o perigo. Ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. E todo mundo começou a seguir Jesus. Ele vai lá e fala: quem tem a noiva é o noivo, eu só sou amigo. Olha a simplicidade desse profeta: eu sou amigo dele. Ele tem que se alegrar com o povo e não eu. O povo tem que se lembrar dele e não de mim. E no fim da sua vida, quando ele foi preso, ninguém falou mais de Jesus no Novo Testamento ou pagou um preço maior do que João Batista. Batizou Jesus, fez tudo isso. O homem que falou da vinda dele, que nasceu 6 meses antes de Jesus, filho de Isabel, com Zacarias, ele foi preso. Só que quando João Batista foi preso, ele não foi visitado por Jesus. Aqui que entra o preço. Fora o preço que ele pagou em todo o ministério, nós vimos,
chega no final da vida dele, ele vai preso. E era para Jesus, o melhor amigo naquele tempo de Jesus era João, e de João era Jesus, que eles eram primos. Jesus não vai visitar. E Jesus não vai visitar João a ponto de João passar o tempo na prisão, ele vai lá e começar a sentir tristeza. Cadê Jesus? Aonde Jesus está? Vai lá, pergunta se Jesus vai vir me visitar, pergunta se ele é o Cristo mesmo, que nós estávamos esperando, ou temos que esperar outro. Olha a resposta de Jesus. Será que ele não merecia uma visita? Aqui que entra o preço. Quantas pessoas saem da igreja? Meu pastor não me visitou. Meu pastor mandou uma mensagem. Agora imagine você receber isso de Jesus, irmão. É por isso que eu falo, eu tenho vergonha. Que qualquer coisinha a gente reclama, qualquer dorzinha a gente reclama, qualquer continha atrasada, Deus não é com a gente. Eu tenho vergonha. Por isso que eu falo, a gente tem que se arrepender e falar, Deus tem misericórdia. Eu sou muito mais feliz do que eu imagino. E às vezes nós estamos reclamando. Lucas 11. Quando... Deixa eu ver, Lucas 11... Não, marquei errado aqui. Pois eu já acerto aqui. Mateus 14. Vamos voltar aqui, Mateus 14. Quando, na morte de João, fala aqui, que é o mesmo texto que eu tinha colocado nos dois, diz assim que naquele tempo, João estava, melhor dizendo, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado ele no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha como profeta. Aí vem a história aqui da festa que eu já contei. Aí o versículo 9. E o rei se afligiu muito, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse a sua cabeça em uma bandeja. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à menina, que levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram o corpo de João. A cabeça ficou na festa e o corpo foi para um velório. Naquele tempo os judeus tinham o costume de fazer, ainda que um ato rápido, e foram anunciar a Jesus. Primeiro, quando João está preso, que é um outro texto aqui que eu coloquei errado, quando João está preso, o que é que acontece na prisão de João? Ele está lá na prisão, abatido, falando, será que esse Jesus é aquele, em vez de Lucas é Mateus? Será que João será que Jesus é aquele que haveria de vir? Ele não recebe a visita de Jesus, e como ele não recebe a visita de Jesus, ele manda 2 discípulos dele. Vai lá e pergunte para Jesus se ele é aquele ou estamos esperando outro. Fala para eles se lembrarem que eu estou aqui na prisão. E Jesus respondeu quando os 2 chegou. Mateus 11, veio de Lucas, aqui 11 é Mateus 11. E Jesus respondeu aos discípulos de João, que foi visitar Jesus. Ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os surdos ouvem, os leprosos é purificado. E manda um recado para ele, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Olha que palavra dura. Fala para ele não se escandalizar. Porque eu não visitei ele, fala para ele não se escandalizar. Fala para ele o que vocês estão vendo. A mensagem que Jesus manda dar para João é não se escandalize. Você não pode se desviar. Você não pode perecer só porque eu não fui até você. Eu sou aquele que havia de vir. Fala para ele o que vocês viram. E Jesus manda uma palavra dura para João. Agora, quando os 2 discípulos vão embora, é agora que é estranho, irmãos. É isso que é estranho. Ao invés de Jesus elogiar João na frente dos 2, para os 2 chegar até João e falar assim, Jesus não veio te visitar, João, mas ele te elogiou, ele falou bem de você. Não. Jesus só falou para você não se escandalizar. Porque ele não veio te visitar. E ele é o Cristo, não duvide. Versículo 7. Por que ele duvidou? Não é que ele era uma má pessoa, um mau caráter, não. É que ele ficou na prisão. E não tinha visita. Só os 2 discípulos dele foram visitar ele. E por que Jesus não foi visitar? Por que Jesus não entra na minha situação, pastor? É porque ele quer tratar conosco.
E ele sabe que as coisas eternas têm mais valor do que as terrestres. E quando os dois vão embora, aí que Jesus elogia. Por que Jesus não elogiou na frente? Ele elogia por trás. Jesus falou assim, o João não precisa de um elogio. Ele tem que confiar naquilo que Deus já falou para ele. E partindo dos discípulos, Jesus começou a dizer às pessoas a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou foste ver um homem ricamente vestido? Os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Que vocês foram ver um profeta? Eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. Por que Jesus não falou isso para os dois? Para mandar um recado na prisão? Para dar um consolo, ó, você é muito mais do que um profeta. Você não se vestiu como quis, você não andou como quis, você nunca frequentou o palácio. Por que Jesus não falou isso na frente? É o preço a ser pago. Às vezes você fala, meu pastor não me elogia, meu pastor não me dá oportunidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Você está preparado para o preço? Você está preparado para você ser elogiado por trás e ser repreendido pela frente? Você está preparado para você ouvir aquilo que não te agrada? Isso é o preço. Isso é o preço. Nós queremos só, ora por mim, me abençoa, ordena uma bênção, só que ninguém quer repreensão, libertação e transformação. Eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta, porque dele está escrito. Olha, Jesus poderia falar, ei João, antes de você nascer já tinha muita gente falando de você, milhares de anos já tinha gente falando que você iria nascer, João. Mas agora Jesus espera os discípulos ir embora, daí ele vai lá e fala que estava escrito de João na Bíblia. Eis que envio o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. Em verdade vos digo, que é daqueles que nasceu de mulher, não há ninguém como João Batista. Isso é muito forte. Não há ninguém como João Batista. Não há ninguém. E ele vai lá e fala assim, ó, e desde que João veio, o reino de Deus é tomada à força, tem que pagar preço. Se João veio e pagou o preço, nós vamos ter que pagar o preço. E na sua morte, quando Jesus ouve falar, João morreu, os discípulos falaram, o corpo nós estamos indo enterrar. Era para Jesus falar, já que eu não fui na penitenciária, eu vou pelo menos eu vou lá no velório, ou vou dar uma espiadinha, ou se enterrou, eu vou lá pelo menos jogar uma rosa para a nossa cultura. Não, diz que Jesus, lá em Mateus 14, diz que Jesus, ouvindo que João morreu, ele se retira para um lugar sozinho. Ele não foi, nenhum nem outro. Se hoje um pastor não for te visitar, não orar por você, será que nós temos estrutura para aguentar até o fim? Será que nós temos estrutura para aguentar até o fim? Será que se alguém não for num velório, o que vão falar? Que consideração é essa? Olha, a consideração nem veio no velório. E o preço? Quem está disposto a pagar? E o último slide. Para chegar onde ninguém chegou, tem que fazer o que ninguém fez. Quer chegar onde ninguém chegou? Se eu quero chegar, eu tenho que fazer aquilo que ninguém fez. Eu não posso criticar quem chegou, se eu não estou disposto a pagar o preço que ele pagou. É fácil. Para mudar a colheita, devemos mudar a semente. Lembra Caim e Abel? Quem nasceu primeiro? Caim. Primogênito? Caim. Só que a Bíblia diz assim que passou um tempo, os dois vieram ofertar a Deus. Os dois vieram trazer ofertas para Deus. Caim trouxe do fruto da terra. Abel trouxe o melhor das suas ovelhas. Trouxe uma ovelha como sacrifício. Aí a Bíblia diz assim que Deus olhou e aprovou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim. E a Bíblia diz que Caim ficou bravo com Deus e ficou bravo com o irmão. Eu estou sacrificando, estou pagando preço, e por que ele aceita, eu não sou? Por que ele tem oportunidade e eu não tenho? Conhece alguém assim? Por que ele pode, eu não posso? Por que ele faz, eu não faço? Tratamento de Deus. Aí, de tanta raiva, Caim falou, vou matar meu irmão. E Deus vai lá e aparece e fala assim, não mata seu irmão. Cuida desse sentimento de raiva. Tira esse sentimento de ódio, Caim. Vai te fazer perecer. O sentimento está na porta do teu coração, mas domine. Pode ler lá. Domine. Só que ele não ouviu a voz de Deus. Ele falou, não. Já que eu não posso receber elogio, crítica também não vou receber. Correção não vou receber. Ele vai lá e mata o irmão escondido. E quando ele mata, Deus aparece e fala assim, cadê o seu irmão? Ele fala assim, por acaso eu sou pai do meu irmão para ficar cuidando dele? Deus falou, não. O sangue dele está clamando a mim. Você matou ele escondido. Só que eu vi tudo. Por quê?
que Deus aceitou a oferta de um, não aceitou de outro? Porque a terra, Deus manda a chuva, rega a terra, é a terra que faz brotar os sais minerais para que uma árvore cresça, um pomar cresça. Ele só foi lá e colheu. Naquele tempo não tinha que colocar agrotóxico na plantação. Talvez não era chuva, era vapor que subia. Mas ele pegou do fruto, montou uma cesta e falou: Deus, para o Senhor de oferta. Por que Deus não aceitou? Porque ele não pagou preço. Porque ele não teve que trabalhar naquilo. Quem trabalhou foi o próprio Deus. Então ele deu para Deus o que era de Deus já. Ele não pagou preço, não doeu para ele. Ele arrancou umas frutas, tinha milhares lá, logo ia nascer outra. Agora, Abel não. Abel pegou o melhor do seu animal. E animal, você pega sentimento por animal. Ninguém pega sentimento por fruta. Agora, quem tem cachorrinho pega sentimento pelo seu animal. Quem tem um animal, um papagaio, às vezes um passarinho, um gato, um cachorro que morre, sente. Tem gente que chora, passa dias para se recuperar. Porque pega amor. Às vezes uma codorna, um hamster. Agora, quem que sofre quando perde um cesto de fruto? Não. Por isso, Abel deu daquilo que doía. Caim não deu. Então Deus ele não vai aceitar uma coisa que não tenha preço. Se não tiver preço, não é aceito por Deus. Lembra quando Eliseu falou que era a unção dobrada do teu espírito, Elias? Elias fala: coisa difícil você pediu, você vai ter que pagar um grande preço. E ele pagou o preço. No começo do chamado deixou tudo. Teve que até queimar os animais da empresa dele, para ele não ter que voltar para trás, para seguir Elias. Foi zombado. Antes de Elias ser assunto ao céu, ser levado ao céu, por 3 vezes Elias vai lá e fala: fica aqui, não me siga. Ele falou: aonde você for eu vou. Os profetas falavam para Eliseu: para de seguir Elias, daqui a pouco Deus vai levar ele, você vai ficar sozinho. Ele falou assim: calai-vos. Tem alguns textos que está escrito: cale a boca, linguagem de hoje. Até os discípulos falaram: para com isso, para de ser fanático, para que honrar o seu, no caso dele, o pastor dele, para que honrar? Para com isso, Elias. Para com isso, Eliseu. Segue sua vida. Você tem tudo pela frente, deixa Elias ir. Ele falou: não, eu vou até o fim. 3 vezes Elias falou: fica. Ele falou: eu vou com você até o fim. 3 vezes. Os discípulos de dentro da igreja dele falou: para, não precisa tudo isso. É fanatismo. Ele falou assim: calai-vos, calai-vos, eu sei onde eu quero chegar. É um preço. Davi, quando estava passando uma luta na sua vida, uma tribulação, Israel será atacado com praga. Ele vai lá e tem que fazer um sacrifício para Deus. Ele tem que comprar um terreno, montar um altar para sacrificar para Deus. Quem chega? Araúna, o rei da terra, vai lá e fala assim: Davi, você é servo de Deus, eu sei disso, eu reconheço isso, então vou fazer uma coisa. Pode escolher o terreno que você quiser, que eu vou te dar. Eu vou te dar. Sabe o que Davi falou? Não, eu não vou oferecer sacrifício ao meu Deus, que não me custe nada, preço. Tudo que você e eu formos entregar para Deus, se não ter um preço, Deus não vai aceitar. É igual sobra ou melhor. A própria Bíblia diz assim: por que vocês têm o melhor e me dá o pior? Tem uma ovelha manca, quebrada, manchada e me dá. Dá para o seu governador para ver se ele aceita. Se o teu governador não aceita, Deus está falando para Malaquias, ele fala em Isaías isso. Por que para mim tem que ser o resto? Tem que ser a sobra. Tem que ser o bagaço. Por que as pessoas não querem dar suco para Deus? Só quer dar o bagaço. Tudo que é sobra, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar descanso, aí eu vou dar para Deus. Se der tempo eu leio, se der tempo eu jejuo, se der... tudo para Deus é por último. É por isso que eu falo, o cristianismo falido que nós estamos vivendo. Um cristianismo esquisito que nós estamos vivendo. Eu tenho vergonha deste cristianismo que nós vivemos, a nossa geração vive. Ele falou: não, se você me der para Deus, eu não vou ter participação no preço, porque é você que está dando. Eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Se não tem preço, Deus não vai aceitar da minha mão. Tudo que eu dou para Deus, que não dói em mim, que não me aborrece, se eu não aceito, Deus não aceita. É igual para dar para uma pessoa: eu vou dar essa roupa velha porque não serve para mim mais. Não gosto mais dela. É fácil. Dar o que a gente não gosta é fácil. Quero ver dar o que gosta. O que tem valor para a gente. Coragem para expulsar a própria mãe. Aqui está falando da história do rei Asa. 2 Crônicas. Isso aqui é
Reforça aqui, eu diria que é só um resumo da aula, porque essa aula aqui dá umas 3 horas de aula, como as outras também, né? Essa aqui é só um resumo. 2 Crônicas 15, a Bíblia diz assim que quem assume o trono em Judá é o rei Asa. O rei Asa era um rei de Deus, um rei que falou assim, eu vou entrar e vou acabar com todo o sistema de corrupção, de religião, de idolatria, de moralidade. E ele entrou com vara de ferro. Ele entrou assim, colocando tudo para fora, tirando toda imoralidade. A Bíblia diz assim que ele pegou até os rapazes, os jovens escandalosos, que estavam escândalo, que dizia que servia a Deus, mas vivia uma vida corrupta, mentirosa, de engano, de profanação, que profanava as coisas de Deus. A Bíblia diz assim que ele jogou fora. Ele colocou para fora de Judá os rapazes escandalosos. E foi colocando tudo para fora. Sacerdote, pessoa que não tinha compromisso com Deus, foi tirando tudo. Aí diz a Bíblia no versículo 16. Há algumas traduções que está avó-mãe, outras está escrito mãe, a minha está escrito mãe. E o rei Asa também depois exonerou, tirou para fora. Maaca, a sua mãe, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto ela fez a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o horrível ídolo e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ele foi tirando tudo, rapaz, jovem, escandaloso, tudo que não estava nem aí para as coisas de Deus. Só que sobrou a mãe, Maaca, quando sobrou ela. Sabe o que ela fez? Ah, é meu filho, eu sou rainha. Ele era rei. Então eu vou fazer uma imagem de escultura bem grande para o povo adorar, para mim adorar. E ele vai aceitar, porque eu sou rainha, quem manda, quem pode manda. Aí, o que ele fez? Não, esse não é o nosso Deus. Não foi esse o nosso Deus que me livrou. Eu não estou no trono para fazer o que ela quer. Sabe o que ele fez? Ele tirou ela de rainha. Imagine um filho ter coragem de enfrentar a mãe para honrar o seu pai de cima. Não estamos falando que nós somos a favor de violência, de bater de frente, de você chegar na casa das pessoas e falar, tem que arrancar isso, tem que parar de fumar, senão vai para o inferno. Isso é religiosidade. Eu estou falando de você vencer todo o sistema de corrupção que afronta Deus, que se levanta contra Deus, que brinca com Deus. Quem que tem coragem de ser fanático? Hoje as pessoas vão uma vez na igreja na semana já... Ah, eu vou uma vez. Não, a pessoa vai 1h30 na semana. 99,9% da semana é nossa. 1% é de Deus e a pessoa reclama. Ah, o culto demora. Como se jogo de futebol é 1h30, a pessoa não reclama. Você vai para a prorrogação, não reclama. Você vai para os pênaltis, não reclama. Assiste até o fim. Filme acaba cedo, reclama. Novela acaba cedo, reclama. Agora, culto não pode. R$100, 20 reais no shopping é pouco. Agora, 20 reais para dar na igreja é muito. Nossa, dá 20 reais na igreja. Agora, 20 no shopping. O que eu vou fazer com 20 reais no shopping? Não dá para nada, nem para pagar o estacionamento. Por quê? Inversão de valores. 20 reais no shopping é pouco. 20 reais para comer para nós é pouco. Agora, na igreja é muito. É um sacrifício. É uma vergonha esse evangelho que nós estamos vivendo. Ele teve coragem de colocar a mãe para fora. Não, minha mãe vai ser rainha, não. Enquanto essa rainha estiver brincando com o meu rei, ela não vai ser rainha. Ele depôs, ele exonerou, ele tirou para fora. Por quê? Ele era ruim? Não. Muito mais do que, igual Pedro disse, julgue vocês, é melhor honrar aos homens ou honrar a Deus? É o preço a ser pago. Em 2 Coríntios 11, não dá para mim ler, Paulo faz uma lista, irmãos. São 7 versículos que você lê, que ele vai lá e fala, jejum, prova, fui perseguido, apanhei em praça pública, fiquei nu, tive que nadar em alto mar, fui picado, fui perseguido, fui roubado, fui preso, passei fome, passei frio. Só que ele fala assim, eu vou me gloriar em tudo isso. A glória do sofrimento. Todo mundo quer glória para cair, para pular, para saltar, para chorar. E a glória vem para isso. Mas a glória traz sofrimento. Eu falo isso porque eu já recebi unção na minha vida que traz coisas maravilhosas, noites maravilhosas, ministrações maravilhosas, mas também traz uma dor, uma angústia tão profunda e traz lágrimas. Não pense que nós não choramos, mas nós choramos, é dolorido, às vezes nós choramos mais do que as outras pessoas, porque é dolorido. Mas o final, a Bíblia diz assim que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que está por vir na eternidade.
Então, meu amado irmão, fique com isso. Eu sei que é uma aula assim que lá no fundo arde, dói, que a gente revê algumas coisas, mas por favor, vamos rever a nossa vida com Cristo e pedir perdão. O mundo está passando tudo isso porque estamos rejeitando Deus, estamos deixando Deus de lado. Deus não tem mais espaço na nossa vida, não tem espaço na sociedade, não tem espaço no cinema, não tem espaço nas faculdades, não tem espaço nas escolas. O Criador, ele não é bem-vindo mais na humanidade. Que isso não venha acontecer conosco, porque imagine se a igreja passar pela tribulação, hoje passando por um probleminha, qualquer coisa a gente já reclama, imagine se a igreja passar pela tribulação. Alguém já pensou nisso? Pense nisso. Não estou afirmando, mas se a igreja passar pela tribulação, quem que vai aguentar, irmão? Vai ser dolorido. Se por qualquer coisa as pessoas deixam Jesus, imagina a tribulação, a dor que vai ser um sistema que para você comer, para você viver, você tem que ter a marca da besta, e se tiver a marca da besta, perde a marca de Cristo. E os mártires? Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas no Oriente Médio sofreram, irmão? Dolorido, perdendo filhos por amor ao Evangelho. E a gente aqui no Brasil não perde nada, só sabe conquistar. Deus vai te dar, é culto da vitória. Eu não sou contra isso, não sou. Campanha, Deus, ele pode mudar, transformar a vida. Só que nós devemos rever nosso cristianismo, se realmente tem um preço a ser pago. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quem está falando aqui não é melhor, irmãos. Eu pago um preço, eu choro também, eu sei a luta que você está passando, a dor que é ter que tirar alguma coisa. Mas não se esqueça, o Evangelho é um preço a ser pago.